Olá, olá, gente. Hoje eu vim aqui gravar para vocês, trazer para vocês a resenha desse deck. É um deck que foi lançado agora, em 2024, na Bienal do Livro, em São Paulo. Eu quis gravar logo porque eu vi que eu quis ver o deck, saber se valia a pena investir e tal. E aí procurei uma resenha e nada, ninguém tinha resenha ainda. Então eu falei, olha, sabe de uma, vou comprar e vou fazer a resenha, né? Vou fazer a resenha. Talvez alguém já tenha aí alguma resenha aí no YouTube, mas é só para você saber que eu quis vir logo para que você possa conhecer, né? Então, como você já... Sim... A curtida, né, gente? A curtida aí, ó, que é muito importante. Eu nunca me imaginava estar pedindo curtida e que você se inscrevesse no canal. Mas é isso. Porque quando a gente se dá o trabalho de produzir um conteúdo, de trazer um material, a gente está trazendo material para que ele seja difundido, para que ele seja entregue às pessoas interessadas. Senão não tem sentido gravar só para mim, na verdade. Então as curtidas e os comentários, os compartilhamentos, ele ajuda o logaritmo, ao algoritmo. O logaritmo, eu vou com matemática, minha cabeça está cheia de matemática. Então ajuda o algoritmo a entender que é um vídeo que é de interesse para algumas pessoas, que ao menos que gostam desse campo, e eles entregam. Caso contrário, não entrega. Então, aproveite aí e já vá para esse movimento. Se você já segue o canal, já está acostumado às resenhas que eu faço aqui, tem uma playlist aí de resenhas de vários decks de tarô, você já sabe qual é o meu estilo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que na minha visão, minha percepção, o que eu gostei, o que eu achei interessante, o que eu não achei interessante de caixa, material, suporte, livro, cartas, e depois eu faço a apresentação carta a carta. E nessa apresentação carta a carta, pode ser que eu dê algum parecer, eu gostei dessa simbologia, não gostei muito, achei que essa simbologia aqui não tem muito a ver. Então essa é a forma que eu costumo apresentar as cartas para vocês. Então, primeiro ponto que eu vou colocar logo de cara, primeiro parabenizando os autores brasileiros, né, que se vê que os brasileiros estão começando a realmente se dedicar a produzir mais decks, mas não é só produzir, porque produzir eu já vi que pessoas pegam a simbologia, fazem assim, pegam deck, imitam um pouquinho e produzem, não é isso. Esse rapaz aqui, o Alexandre Garzeri, ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento profundo. Deixa eu ver de onde é que ele é. Olha só, ele é design gráfico, graduado pela Escola Pan-Americana de Arte e Design, é formado em artes cênicas, teatro Escola Macunaíma, membro de ordens Rosa Cruzes, teosóficas e gnósticas, maçom do rito escocês antigo e 33 graus, né? Mestre instalado, cavaleiro do Templo de Malta, benfeitor da Cidade Santa, presidente do Conselho Constitucional. É um cara ocultista e orientador de grupos de estudo sobre a tradição esotérica ocidental, terapeuta oracular voltado para o autoconhecimento e qualidade de vida. Então, é um cara que tem um conhecimento, tem um saber, né? E depois a gente vê que ele confiou a parte de desenho, de criação de arte, a Bárbara Veneziani. Então, que também tem uma paixão por essa temática. Então, assim, eu vou dizer primeiro esse aspecto que eu achei muito bacana. Quando você pega, eu acho que esse deck não é um deck caro. Eu acho que eu paguei cento e poucos, né, reais. Eu comprei no lugar onde estava, acho que foi na Amazon. E o preço estava melhor, até melhor do que na própria editora, na Madras. Então, o livro, eu acho que vale pelo livro. Vale pelo livro, o preço a ser pago, porque é um livro que você vê que tem um estudo, que tem um aprofundamento, não é um texto superficial, ele fala de cada arcano. Eu fiz algumas tiragens aqui, li os textos, gostei da forma como ele abordou e tal, assim, bem interessante. Então, eu diria, o ponto forte, mais forte desse deck é esse livro. E outro ponto que eu achei bacana, a representatividade. Em algumas cartas, eu tenho alguns decks aqui, como esse por aqui, o Tarô das Bruxas, que você vai ver uma certa representatividade. Se você vasculha aqui, você vai ver que tem pessoas de várias etnias, né? Mais pessoas brancas, na maioria dos decks de tarô é assim, né?
A maioria aqui tem uma moça, deixa eu encontrar, tem uma moça aqui, ó, morena. Mas tem alguns decks que eu tenho aqui, esse aqui também, que não são decks assim, tem o deck, ó, já tem aqui de cara, você já abre e já vê uma moça de uma etnia diferente, né? Asiática, caucasiano, a gente tem algumas, aqui asiático novamente, algumas etnias aqui novamente, né? A etnia mulata, negra, né? Então, a gente tem isso nesse tarô também contemporâneo, ó, tem uma representatividade, eu acho muito bacana a representatividade nos decks contemporâneos, a não ser que a gente tenha um deck como um deck xamânico, que é um deck que vai estar trazendo elementos de uma cultura específica, então ele vai estar dentro dessa etnia. Esses dias eu fiz a resenha do deck druida, o caminho sagrado, tarô do caminho sagrado. Então você vai ver que as figuras são muito etéreas, é bem do norte europeu, todo mundo branquinho, com os olhos bem claros, é outra etnia. Mas então ele está representando aquele povo daquela cultura, aí tudo bem. Mas quando é um tarô contemporâneo, a representatividade eu acho uma coisa, um ponto forte. Então esse eu achei legal, esse aspecto do deck, né? Então, depois eu vou colocando à medida que eu abrir aqui, eu vou dizendo alguns pontos fortes que eu encontrei. Na própria, além esses, eu diria que foram assim os que me chamaram a atenção e que eu achei que 10 também, ó, a ilustração aqui do verso da carta, achei lindo também essa mandala aí, muito bonita mesmo. É todo assim criado com arte digital. Então, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu tenho vários com arte digital, mas eles têm uma pegada diferente. Então, esse ponto forte, tá? O livro tá aqui, que vale, pelo livro já vale. Agora, vamos lá, gente, por favor. Olha, as editoras brasileiras de tarô pecam muito, muito, muito por isso aqui, gente. Olha a caixa. Olha o papel da caixa. Um papelãozinho fininho, que já começou a rasgar, tá? Olha, cabe o que aqui dentro, gente? Olha para isso. Cabe o livro. E as cartas vieram dentro da caixa, nesses plásticozinhos aqui separados, ou seja, essa caixa aqui não vai servir para absolutamente nada, foi só uma embalagem para o livro. Aí eu questiono isso, onde é que você vai guardar essas cartas? Porque não tem uma caixa, você vai deixar solta, aqui não cabe, ó. Você, para poder guardar nessa caixa, você tem que dividir em maços, como veio na embalagem, né? Então eu falei, poxa vida, por que não? Eles querem, às vezes, as editoras, economizar o máximo para sair o mais barato possível, sobretudo se é um autor novo, que eles não conhecem, né? Então, querem economizar o máximo para conseguir fazer com que o deck seja produzido no valor mínimo e tenha condição de sair também com valor barato, baixo, porque o autor não é conhecido e eles ainda, claro, obviamente, né, tem um lucro nisso. Mas, poxa vida, custava fazer uma caixinha que condensasse, que contivesse o deck, ao menos uma caixa, mesmo que fosse uma caixa que não precisasse ser uma caixa mais elaborada, como algumas que eu tenho aqui, que são fantásticas, caixa de papelão mais duro, que você guarda. Uma caixa como as caixas da Luiz Carabel, que é uma caixa para conter o deck. Até uma caixa assim, já seria uma caixa que não é de uma boa qualidade, mas você guarda o deck aqui, tá aqui. Está acomodado, aqui dentro tem um livretinho. Então, assim, eu acho que a intenção talvez fosse vender o livro mesmo, né? Fosse valorizar o livro, porque a caixa é só para o livro. Pronto, é isso. Então, e do material, né? Você tem a gramatura da carta, tá bem, né? Tá bem, a gramatura é legal, assim, não é uma gramatura, eu vi o corte também. Agora, o acabamento, gente, a impressão, é uma impressão que eu diria, poxa, o artista teve tanto trabalho para poder compor, para criar essas imagens e a qualidade de impressão realmente não é muito boa. Com as fotos a gente vê que ficam escuras, né, com baixo contraste, e essa borda aqui, preta, negra, assim, as figuras já são escuras, vocês vão ver, já são mais escuras. É claro que aqui, a gente olhando aqui na câmera do celular,
Parece que, como é luz, é outro tipo de transmissão da informação via luminosa, talvez vocês não percebam isso, mas quando você pega o deck, você vê isso, que a impressão escureceu, uma tinta que ficou excessivamente saturada no papel. E essa borda aqui piorou a situação, ou se fizesse algo sem bordas, ou uma borda clara, né? Se não pudesse fazer uma impressão de melhor qualidade, uma borda clarinha que ressaltasse, que é bem diferente você pegar uma carta com a qualidade de impressão dessa e ter uma borda escura. Mas olha o tamanho da carta e olha a qualidade da impressão de uma carta dessa, né? Então você pode botar uma borda escura aqui, olha para isso, ó. Esse é o tarô de Ana K, que não é uma qualidade boa também não, é papel, mas olha o que fizeram, colorido aqui, a qualidade da impressão é uma bordinha preta, então nem essa bordinha aqui não diz nada, porque a carta é grande e tem uma qualidade de impressão da imagem, de cores, muito linda, realça muito. Mas esse aqui realmente, eu não sei, eu diria aos autores, troque de editor, ou se faça uma impressão independente também, sabe, porque não ajudou o deck. Não, o deck, assim, tem uma energia boa, eu fiz umas tiragens e tal, mas, assim, essa luminosidade não é atrativa para a gente manusear e fazer uma... Por que eu estou fazendo essa resenha? Porque eu quero que essa resenha chegue também aos autores, né? Aos editores. Tenho essa ambição para melhorar no Brasil, né? Essa produção de tarô, porque nosso consumo de decks de tarô é alto. O Brasil é um país altamente voltado para essas práticas de autoconhecimento e tudo. Então, ele usou nos arcanos maiores figuras um pouquinho, um pouco mais contemporâneas, né? E nos arcanos menores ele foi trabalhar os reinos dos elementais. Então ele vai trabalhar as sereias nas águas, vai trabalhar os gnomos, na parte da terra, dos elementos do naipe de terra, vai trabalhar os anjos em espadas e assim por diante. Ele vai trabalhar outros elementos, né, nos arcanos menores, diferentes dos arcanos maiores, que são elementos mais, assim, eu posso dizer, de diversas culturas, diversos momentos. Então, fora isso, a carta é grande, aqui tem uma carta do tamanho padrão. Ela é um pouquinho mais larga, um pouquinho menorzinha, um pouquinho mais larga, mais curta e mais larga que o tamanho padrão, tá, de Rider-Waite. Segue Rider-Waite, mas somente, eu diria que segue até mais nos arcanos maiores. Eles invertem a carta 8 e a carta 11, que seguindo a orientação de Marcelle. Então vamos lá, gente. Vamos apresentar aqui carta a carta, que eu sei que está querendo muito ver as cartas, mas eu precisava fazer essa... Vou descer aqui um pouquinho o suporte, eu precisava fazer essa introdução, porque não é uma introdução, na verdade, né? É uma resenha completa. Então vamos lá. Aqui o louco. Linda a figura do louco. O mago. O feiticeiro, né? Você vê que as figuras são bonitas, a simbologia está bem trabalhada, né? Então se vê que tem um conhecimento aí por trás, né? A imperatriz. E ressaltou um pouco a questão da abundância, né? A questão você vê aí da mulher poderosa, só que a questão da fecundidade, né? Da maternidade aí não está evidenciada nessa mulher. A gente não vê, normalmente, classicamente, a gente vê vários bichinhos aí embaixo, que são bichinhos coelhinhos, bichinhos filhotes e tudo. A mulher normalmente está gestante, porque ela representa a imperatriz, é um arquétipo da grande mãe. Então ele preferiu trabalhar talvez a abundância, o poder feminino, né, a Vênus, mais o aspecto de Vênus do que o aspecto de Deméter, que é a figura da mãe, né. O imperador, é disso que eu estou falando. Olha, se eu tivesse uma borda clara, olha como essa figura saltaria diante dos olhos da gente. Porque você tem tudo escuro, todos os elementos escuros, a face do rapaz, né? Negra também. Então, ficou realmente... Olha para você ver o que eu estou falando. Olha que linda essa imagem que ele escolheu para representar um asiático, né? Um monge asiático. Mas como
perde um pouco, né, da expressão por causa da saturação da tinta, né? Mas também é isso, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes uma pessoa também não dá para ter todos os talentos, né? Quando a pessoa está trabalhando, mesmo que ele seja artista gráfico, é diferente você ser artista gráfico de você ser um artista plástico, um artista visual. Nem sempre uma pessoa, às vezes uma pessoa tem uma arte gráfica, ela domina as formas, domina a técnica, né? Mas a criação, a criatividade, isso precisaria ser um artista, né, para poder ele criar um deck e tal, assim, é outra pegada diferente, mas o trabalho está bem feito no sentido de composição e de simbologia, as imagens estão bonitas. A justiça, você vê que a justiça é invertido com o 8 do arcano à força. Olha que linda essa figura, essa imagem. Olha o eremita praticamente você não vê nada. Você está vendo aqui, se eu aproximar, você vai ver uma figura aí, dentro de uma caverna. Olha, isso que eu estou falando, a saturação da impressão, né? É uma carta escura, você precisa olhar muito para poder entender o que está acontecendo ali na cena. A roda da fortuna. A força. A força tá bonita a carta, mas aqui eu acho que foi feito com IA. Aí a gente não consegue ver se a mulher, o leão tá dentro dela ou se ela tá junto ao leão. Você não vê o corpo do animal? Como se fosse uma coisa meio metamorfoseada aí, né? O corpo dela com o corpo do leão. Mas não deixa de ser uma figura bonita. O dependurado. Olha, para olhar, para pegar a fisionomia deles, tem que aproximar muito, muito, muita imagem para tentar colher isso, né? Porque você está trabalhando aqui no centro, no interior de uma floresta encantada. A morte, a temperança, eu achei muito linda essa carta da temperança. É como se o próprio vestido dela fizesse essa união aí, né? O diabo. A torre. Eu diria, não é um tarô solar, né? É um tarô assim da noite, né? Um tarô lunar. A estrela, mas as figuras são lindas. Eu fico triste por isso, né? Porque não pôde ser, não foi valorizado isso, né? Olha, aqui que lindo. A lua, o caminho, muito lindo. Olha, eu amei essa carta aqui, ó, do sol. A criança ali, poxa, achei linda essa representação. Me lembrou muito do tarô The Urban Tarot, que é um tarô urbano, contemporâneo também, que a criança é colocada numa rua, subindo, linda. Essa também eu achei muito linda. Essa, o mundo, eu achei linda. Só, assim, o espírito de liberdade, integração, a mulher de salto alto aí e tal, entende? Aí eu já não... Porque aquela coisa da liberdade, da dança, do movimento. Então ela é uma bailarina que está desfilando numa passarela, né? Aí essa eu já... Aí vem agora os arcanos menores. Então aqui ele vai trabalhar o reino dos feiticeiros. Primeiro ele começa trabalhando a questão justamente da intuição, né? Da magia. Olha que lindo esse Ás de Paus, assim, a força, né? O 2 de paus. Ó, o 3 de paus, que é uma carta que é absolutamente solar. E essa aqui você vê, mas está na penumbra, né?
Porque, gente, as cores nas cartas do tarô, as cores são muito importantes para ajudar a gente a entender se é uma carta crítica, é uma carta que traz uma energia solar, uma energia lunar, uma energia de racionalidade. Então, a forma como o artista trabalha as cores vão nos ajudar a aprofundar nos mistérios daquele tarô, né? Assim, nos códigos, melhor dizendo. E nos mistérios também, né? Que a cor é uma forma de acesso ao inconsciente também. Olha aqui que linda essa imagem do 4 de paus. O 5 de paus, o conflito dos bruxinhos aí competindo. O 6 de paus, a bruxinha aí toda vitoriosa, vencedora, comemorando. O 8 de paus, o movimento. Dez de paus. Aqui o pajem de bastões. É como se fosse um bruxinho iniciado, né? Um pequeno Harry Potter. Aqui a gente tem um cavaleiro de fogo. Essa rainha, achei ela muito linda, bruxona, super feiticeira. Só que é isso, a gente vê esse aspecto que ele escolheu para trabalhar no Ás de Paus. Ele não tem um aspecto, eu vou pegar aqui uma rainha de fogo para a gente entender como ela é solar. A rainha de Paus é uma rainha solar. Então, ele escolheu trabalhar a parte do mistério, né, daquela coisa mais mágica. O rei de paus. E aí vamos para copas. Copas, elas trabalharam as sereias, as ondinas, né? A taça tá linda. Tudo é gosto, né, gente? Não é um tipo de arte que eu aprecie tanto. Eu vou usar, sim, um tarô, com certeza que eu vou usar para jogar e tal. Mas não é um tipo de arte que me conecta muito. Tem cartas lindas. Pajem, não, aqui é o 9 e o 10 de taças. O pajem, o cavaleiro, a rainha tá linda, a rainha de copas e o rei. Fiquei pensando, por que escolhe as ondinas, né? Realmente a água, né? A pessoa não tem chão, não tem terra, né? Tá tudo um pouco no emocional, às vezes no espiritual também, né? Então não tem aquele aterramento, né? Os pés no chão, que é característico do elemento. Aí vem espadas, 2 de espadas, que são os anjos, aqui eles vão trazer representações angélicas. E de fadas também, fadinhas. 4 de espadas, introspecção, silêncio, a meditação. O 5. O 6 também está bem lindo. O 7. E você está se conectando a esse deck? Ele para você é o seu estilo e tal, você gosta desse estilo e tudo. Se você gosta, que bom que você gostou, porque é um deck, não é um dos decks que tem um preço bom, né? Assim, bem, então dá para mais acessível. É muito pessoal mesmo, né? 9 de espadas. O pajem. Cavaleiros eu achei muito lindos. As figuras da corte, achei as figuras da corte muito bem. Estão lindas as figuras da corte, as cores que ele usou nas figuras da corte. O rei. Aí vamos para ouros.
2 de ouros, 3 de ouros, 5. Essa aqui eu também ainda estou buscando entendimento. Tem algumas que eu ainda estou olhando a imagem, estou tentando entender. Depois eu vou ler o texto para poder compreender os elementos que ele escolheu aqui, né? Porque aqui o 6 de pentáculos tem a ver com alguém que está necessitando de ajuda e alguém que oferece essa ajuda, né? Então, aqui eu não estou, normalmente é alguém carente, é a caridade, o exercício da caridade, do exercício do equilíbrio entre dar e receber. Então depois eu vou ler essa para entender o que ele quis dizer com esses elementos que ele fala do elemento que ele escolheu graficamente, porque essas figuras e tal, ele explica bem, o livro está muito bom, mesmo. Olha que linda essa aqui, olha a representatividade. Essa aqui tá linda, né? Que você vê as crianças, as famílias e tal. Só faltou um elemento importante no 10 de ouros, né? Que é a presença do idoso, porque essa é a carta da herança, do legado, né? Então é como se aqui fossem os herdeiros, né? Que herdaram, chegaram, construíram isso. Mas a presença dos avós, né? Dos avós é importante no 10 de ouros. Porque é justamente o legado que a gente deixa. Página de pentáculos, está muito lindo. Página de ouros. A rainha. E o rei, que são os seres das florestas aqui, né? Parecendo gnomos, elfos. Então, gente, é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje, né? Então, comente aí o que você achou. Porque essa é a minha percepção, né? É a minha sensação ao ver esse deck. Mas eu acho que a tentativa de começar a produzir decks aqui na nossa terra, né? Tá ótima, tá bem-vinda. Mas eu reveria essa questão da editora, né? Melhoraria, porque acho que vale a pena. É um trabalho que pode ainda ser aprimorado, ser mexido, segundo essa minha visão, né? Mas tá aí para você, comente aí e a gente se encontra aqui, continua se encontrando, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.